Naquela noite, o vento parecia soprar mais pesado sobre a maceria Messina. As paredes de pedra, grossas e antigas, guardavam o calor do dia, mas já não conseguiam afastar o frio que descia das colinas. O cheiro de terra seca se misturava ao perfume amargo dos limoeiros e à fumaça fraca das lamparinas acesas, às pressas no pátio interno. Rosalia ainda não havia se recolhido. Havia qualquer coisa no ar. Um peso, uma inquietação que ela não sabia explicar, mas que lhe apertava o peito, como se a própria noite quisesse avisá-la de alguma coisa. E quantas vezes uma mulher aprende a reconhecer o perigo antes mesmo de vê-lo? Foi então que os cães começaram a latir. Não era o latido disperso de sempre. Era um som tenso, agressivo, nervoso. Um aviso, um rompante que fez as galinhas se agitarem no cercado e arrancou sua mãe do oratório com o rosário ainda preso entre os dedos. Rosalia pegou a lanterna antes que alguém lhe dissesse para não ir. A chama vacilou atrás do vidro, lançando sombras trêmulas pelas paredes caiadas. Seus passos avançaram pelo corredor estreito da casa até a porta lateral que dava para o pátio menor da fortificação. O coração batia rápido, mas o seu rosto permanecia firme. Desde menina aprendera que, em certas terras, demonstrar medo era quase o mesmo que convidar a desgraça a entrar. Do lado de fora, o silêncio caiu de repente, e isso era pior do que os latidos. Por um breve instante, tudo pareceu suspenso. O vento, as folhas, a respiração dos homens que despertavam dentro da casa. Então veio o ruído, um arrastar irregular, o som de alguém tropeçando contra a pedra, um gemido abafado, um corpo tentando não cair. Rosalia ergueu a lanterna. A luz encontrou primeiro a parede áspera da maceria. Depois, uma mancha escura. Depois, uma mão ensanguentada apoiada sobre a pedra. E só então revelou o rosto do homem. Ele era jovem, não mais que 30 anos. Tinha os cabelos revoltos, a barba por fazer e os olhos de quem já atravessara mais noites violentas do que qualquer cristão deveria conhecer. O uniforme, embora coberto de poeira e rasgado no ombro, denunciava sua origem. Não era homem dali, não era camponês, não era feitor, não era um dos guardas das propriedades vizinhas. Era um forasteiro. E estava ferido. Rosalia deu um passo à frente, mas parou quando viu o brilho metálico da pistola presa à cintura dele. Quem era aquele homem? E por que buscaria refúgio justamente ali, naquela casa, naquela noite? O desconhecido tentou falar, mas a voz saiu quebrada, rouca, quase engolida pelo cansaço. Água. Só isso. Uma única palavra. E ainda assim, bastou para que Rosalia sentisse alguma coisa se rasgar dentro dela. Porque a sede verdadeira não mente. A fome pode fingir, o medo pode representar. Mas a sede sempre arranca do homem o que ele tem de mais humano. Atrás dela, vieram os passos apressados de seu pai e dos criados armados com velhas espingardas. Giuseppe Messina surgiu primeiro, com a camisa aberta no peito, o rosto endurecido e a mão firme no cano da arma. Bastou um olhar para entender que aquela cena não terminaria em misericórdia sem antes atravessar o juízo da honra. Na Sicília, um homem ferido à sua porta nunca era apenas um homem ferido. Às vezes era uma armadilha, às vezes era um aviso, às vezes era o começo de uma guerra. Afaste-se dele, disse Giuseppe seco. Rosalia não se moveu. A luz da lanterna continuava iluminando o estranho, e agora o sangue escorria com mais nitidez pela manga rasgada. Havia também poeira no rosto, suor frio na testa e uma expressão que ela não soube nomear de imediato. Desespero? Sim. Exaustão? Também. Mas havia outra coisa. Um tipo de urgência que não pertencia apenas ao homem, pertencia ao que o perseguia. Ele vai morrer, disse Rosalia, sem tirar os olhos dele. Seu pai avançou mais um passo. E talvez devesse. Aquelas palavras cortaram o ar como faca curta. A mãe de Rosalia fez o sinal da cruz. Um dos empregados murmurou que nenhum bem podia vir de um homem armado, vestido como soldado e caído à porta de uma família honrada. Outro sussurrou o nome de Garibaldi com medo.
como se só pronunciá-lo já pudesse trazer soldados, confiscos e vinganças para dentro da propriedade. Então, era isso. Não se tratava apenas de sangue. Tratava-se de política, de lealdade, de lado, de guerra. O forasteiro tentou se endireitar, mas a dor o derrubou de joelhos. Seus dedos apertaram a pedra. A respiração saiu pesada, e quando ele ergueu os olhos para Rosalia, havia neles uma pergunta muda, quase feroz. Ela o entregaria à morte como os outros fariam? Que espécie de destino coloca uma vida inteira no intervalo de um único olhar? Rosalia sentiu o peso daquele instante descer sobre si com a força de um sino. Se mandasse expulsá-lo, talvez salvasse a paz da casa. Se o acolhesse, talvez arrastasse sua família para a ruína. Mas desde quando a paz comprada com covardia permanece em pé por muito tempo? Ela se abaixou devagar, sem pedir licença ao medo de ninguém, e aproximou a lanterna do rosto dele. Havia traços do norte em sua fisionomia. Não no sangue, talvez, mas nos modos, no corte do tecido, na forma como sustentava a dor sem gemer como os homens da terra. Um estranho completo, um homem de passagem, um perigo ou uma chave. "Qual é o seu nome?" ela perguntou. Por um instante, ele pareceu hesitar, como se até o próprio nome pudesse condená-lo. "Vittorio! Vittorio Franchetti!" O nome caiu no pátio como uma pedra num poço fundo. Não era nome siciliano. Giuseppe Messina enrijeceu a expressão. Os criados trocaram olhares imediatos. Até a mãe de Rosalia recuou um passo, como se a sonoridade daquele sobrenome confirmasse o pior. Um homem do norte. Um homem ligado às tropas da unificação, talvez. Um intruso num tempo em que a ilha já tremia entre fidelidades partidas, velhas alianças aristocráticas e promessas de mudança compradas com pólvora. Vittorio fechou os olhos por um segundo, como quem sabia exatamente o que o seu nome provocava. Depois murmurou, com dificuldade: "Eles estão perto." Rosalia sentiu a nuca gelar. Seu pai ergueu a espingarda. "Quem?" Mas o forasteiro demorou a responder. O corpo parecia ceder mais rápido do que a vontade. Havia uma ferida profunda perto das costelas, e o tecido escuro do uniforme já não conseguia esconder a extensão do sangue. Rosalia percebeu o cheiro metálico que a lanterna aquecia no ar. Forte, inegável, vivo. "Homens a cavalo." Ele disse enfim. "Se me encontrarem aqui, não vão levar só a mim." Um silêncio ainda mais duro se instalou. Ao longe, quase confundido com o vento, ouviu-se então um som seco. Depois outro. Cascos. Muito distantes ainda, mas vindo naquela direção. A mãe de Rosalia apertou o rosário entre os dedos com tanta força que os nós dos dedos embranqueceram. Um dos criados praguejou em voz baixa. Giuseppe virou lentamente o rosto para o portão da maceria, como se já pudesse ver, por trás da madeira grossa e dos ferros pesados, a forma do desastre se aproximando pela estrada de terra. Rosalia continuava agachada diante de Vittorio, mas agora já não via apenas um homem ferido. Via o rastro de tudo o que estava prestes a entrar com ele, porque nenhuma casa permanece a mesma depois que abre a porta ao perigo. E naquela noite, o perigo não chegava sozinho. Giuseppe puxou Rosalia pelo braço, obrigando-a a se levantar. "Entre, agora." Mas ela resistiu. Seus olhos foram do pai ao homem caído. Depois ao escuro além do pátio. Depois ao céu sem lua, tão vasto e silencioso que parecia observar a cena com a impiedade dos antigos julgamentos. Se o abandonassem do lado de fora, os cavaleiros o encontrariam. Se o escondessem, todos ali passariam a mentir para surpreender. E uma família pode continuar honrada depois da primeira mentira? Ou é justamente a mentira que às vezes impede um derramamento de sangue? Vittorio ergueu a cabeça mais uma vez e sua voz saiu tão baixa que quase se desfez no ar. "Se houver piedade nesta casa, não me deixem morrer como um cão." Rosalia fechou os olhos por um segundo. Bastou um segundo. Quando voltou a abri-los, já não havia recuo em seu rosto. Havia decisão. Daquela espécie silenciosa que muda o rumo de uma família inteira antes que qualquer outra pessoa perceba. Então ela se virou para o pai e disse com uma firmeza que nem ela sabia possuir:
A porta já foi aberta. E no mesmo instante, os cascos soaram outra vez. Agora mais próximos, mais claros, mais numerosos. Não havia mais tempo para voltar atrás. A festa de Santa Rosália chegou com o peso luminoso dos dias que parecem nascer já observados por todos. Desde cedo, a estrada de terra que levava ao pequeno centro da vila foi sendo tomada por carroças, cavalos, criados apressados e mulheres com véus leves sobre os cabelos, protegendo do sol e, ao mesmo tempo, oferecendo à curiosidade alheia apenas o bastante para alimentar comentários. O ar cheirava a poeira, cera derretida, amêndoas caramelizadas e flores esmagadas sob os pés de uma multidão que sorria com os lábios, mas vigiava com os olhos. Rosalia Messina seguia ao lado da mãe e das irmãs com a postura ereta, embora por dentro ainda trouxesse o eco da noite anterior. Vittorio Franchetti permanecia escondido na maceria, ferido, silencioso e perigoso. Desde que o acolheram, a casa deixara de respirar da mesma maneira. Até os criados falavam menos. Giuseppe Messina andava com o senho endurecido, como se qualquer ruído fora de lugar pudesse anunciar soldados, vingança ou desgraça. E como fingir normalidade quando a própria sombra da casa parece escutar? Mas naquela manhã não havia espaço para hesitação. A festa exigia presença. Não comparecer seria falar alto demais. A praça diante da igreja estava adornada com fitas, bandeirolas desbotadas pelo sol e arranjos de flores que mal resistiam ao calor. No alto, os sinos tocavam com uma solenidade que misturava fé e espetáculo. Perto da escadaria, comerciantes vendiam frutas cristalizadas, vinho doce e pequenos objetos religiosos. Mais adiante, homens discutiam política em voz baixa, com aquele cuidado típico das terras em que as palavras certas, ditas ao ouvido errado, podiam arruinar um nome inteiro. Rosalia percebeu tudo isso num só olhar. Percebeu também os vestidos melhores, os sorrisos mais calculados, o exagero das reverências. Porque em festas assim não se celebrava apenas a santa. Celebrava-se posição, mediam-se alianças, farejava-se fraqueza. E foi então que o murmúrio mudou de tom, não de volume, de tom. Como acontece quando uma presença mais importante corta o espaço e obriga todos, mesmo sem ordem, a ajustar o corpo, o rosto e a voz. Rosalia virou discretamente a cabeça. Primeiro viu os cavalos altos, bem tratados, lustrosos demais para aquelas estradas. Depois os homens da comitiva, vestidos com sobriedade cara, daquele tipo que não precisa ostentar para ser reconhecido. E por fim, ele, Dom Alessandro de Villa Fiorita. Ele vinha montado com a tranquilidade de quem nunca precisou disputar lugar em lugar algum. O paletó escuro tinha corte impecável, apesar da viagem. Os cabelos estavam alinhados sem rigidez, e o rosto, severo sem ser duro, guardava aquela beleza perigosa que mais afasta do que aproxima. Mas eram os olhos que prendiam, não por doçura, por distância. Havia neles a frieza de quem aprendera cedo a não se misturar ao que considerava transitório. Um homem moldado para o comando, um homem acostumado a ser recebido, obedecido, talvez temido. Que espécie de vida ensina alguém a olhar os outros como se já soubesse de antemão o valor exato de cada pessoa? A mãe de Rosalia inclinou levemente o rosto em sinal de respeito. As irmãs fizeram o mesmo, com aquela ansiedade feminina que sempre desperta quando o poder chega vestido de elegância. Rosalia, porém, apenas observou, e foi observada. Não por muito tempo. 1 segundo, talvez 2, mas o bastante. O olhar de Dom Alessandro pousou sobre ela sem pressa, como se avaliasse um detalhe inesperado na paisagem. Não havia interesse declarado, tampouco cortesia. Apenas um exame rápido, sóbrio, quase frio. Depois seguiu adiante, cumprimentando os homens de prestígio da vila com a polidez contida de quem concede atenção, não de quem a oferece. Rosalia sentiu o sangue aquecer no rosto, não por encantamento, por irritação. Havia naquele gesto uma forma de desprezo que ela conhecia bem.
Não o desprezo vulgar, barulhento, dos tolos, mas o outro, o mais refinado, o que se cobre de educação para humilhar sem tocar, o que sorri sem se comprometer, o que reconhece a presença do outro apenas para confirmar sua inferioridade. E por que aquilo a atingiu tanto? Talvez porque Rosalia já estivesse cansada de homens que herdavam a terra sem jamais conhecê-la. Cansada de nomes ilustres que dependiam do suor alheio enquanto falavam de honra entre taças de cristal. Cansada de ver sua família tratada como necessária, mas nunca como igual. A missa começou pouco depois. O interior da igreja oferecia um alívio temporário contra o sol duro da praça, mas não contra a tensão. O cheiro de incenso subia espesso, misturado ao perfume das senhoras nobres e à madeira antiga dos bancos gastos. As velas tremiam em pequenos brilhos dourados diante da imagem da santa, enquanto o padre entoava palavras sobre sacrifício, ordem e obediência, com uma voz tão treinada que quase não parecia humana. Rosalia ajoelhou-se, mas sua atenção vacilava. Pensava em Vitório escondido entre aquelas paredes da maceria. Pensava nos cascos da noite anterior. Pensava na forma como seu pai mal falara durante o café. E, contra a própria vontade, pensava também em Dom Alessandro. O que um homem como ele saberia sobre medo real? Sobre o peso de um segredo dentro de casa? Sobre a diferença entre escolher por orgulho e escolher para impedir uma tragédia? Quando a missa terminou, a praça tornou-se ainda mais viva. Crianças corriam. Músicos afinavam instrumentos. O cheiro de carne assada começou a se espalhar, pesado e tentador. Em volta da fonte central, grupos se formavam e se dissolviam com a velocidade das alianças frágeis. Cada encontro trazia uma notícia, uma insinuação, uma suspeita. Rosalia tentava permanecer serena quando ouviu seu nome. Era Ágata Greco, filha de uma família próxima, com os olhos acesos pela urgência típica de quem sabe mais do que devia. Rosalia, você viu quem chegou com os Villa Fiorita? Rosalia franziu levemente a testa. Não. Ágata se aproximou mais, baixando a voz. Dona Beatrice Lanza de Trábia. Aquilo bastou para alterar o ar ao redor. Dona Beatrice não era apenas uma aristocrata influente. Era uma dessas mulheres diante das quais até os homens mediam as palavras. Viúva, rica, próxima dos círculos de Palermo e envolta em devoções tão estratégicas quanto sua política, ela tinha o hábito de julgar vidas alheias como quem escolhe tecidos num mercado. Sua aprovação elevava, seu desprezo sepultava. Rosalia a avistou alguns instantes depois, alta, impecável, envolta em seda escura apesar do calor. O rosto ainda belo, mas esculpido numa rigidez que anulava qualquer traço de ternura. Ao seu lado, jovens damas a acompanhavam com submissão elegante, como luas menores girando em torno de um astro frio. Dona Beatrice não caminhava pela praça, ela a ocupava, e Dom Alessandro estava próximo dela. Falava um pouco, mas a forma como ela erguia o queixo e como ele a escutava sem servilidade nem afeto, deixava claro que ali havia uma autoridade antiga, não de amor, de hábito, de linhagem, de expectativa. Dizem que ela já escolheu com quem ele deve se casar, sussurrou Ágata. Rosalia não respondeu. Não era assunto que lhe dissesse respeito. Não deveria ser. Ainda assim, algo nela se fechou. Talvez porque compreendesse naquele instante que homens como Dom Alessandro nunca pertenciam de fato a si mesmos. Pertenciam à família, ao nome, à estratégia, à terra, aos salões onde casamentos se decidiam como pactos. E que valor teria, nesse mundo, a opinião de uma mulher criada entre muros de maceria, contas apertadas e colheitas incertas? Um músico começou a tocar mais perto. Risos se espalharam. O vinho correu. A festa avançava para sua parte mais calorosa, mais mundana, mais perigosa. Rosalia afastou-se um pouco da multidão para respirar. Foi então que ouviu passos atrás de si. Não rápidos, não invasivos, precisos. Ao se virar, encontrou Dom Alessandro a poucos passos, longe o bastante para manter a correção,
esperto o bastante para tornar a fuga uma grosseria. Por um instante, nenhum dos dois falou. O som da festa seguia atrás deles como uma maré distante. O calor fazia vibrar a luz sobre as pedras claras da praça. O perfume de limão de um cesto próximo misturava-se ao aroma seco da poeira levantada pelos sapatos. Rosalía ergueu o rosto com calma, recusando-se a parecer menor. Dom Alessandro foi o primeiro a romper o silêncio. Senhorina Messina. A voz dele era mais grave do que ela esperava e mais contida. Não havia doçura. Havia controle. Ela inclinou levemente a cabeça. Dom Alessandro. Ele a observou por um segundo, como se buscasse decidir que tipo de conversa valeria a pena com ela. Seu pai administra bem a propriedade. Rosalía quase sorriu. Quase. Então era isso. Uma observação sobre terras, como se ela fosse apenas extensão da utilidade doméstica do pai. Como se a noite passada, o sangue escondido, o medo calado e o peso daquela família inteira pudessem ser reduzidos à eficiência de um homem no trato do campo. Meu pai conhece o que pisa, respondeu ela, e isso costuma ajudar. Os olhos dele mudaram de leve. Não o bastante para chamar de surpresa, mas o suficiente para mostrar que a frase o alcançara. Nem todos os que pisam conhecem, disse ele. Rosalía sustentou o olhar. Nem todos os que possuem merecem. O silêncio que veio depois foi curto, mas afiado. Ao longe alguém chamou Dom Alessandro. Um criado, talvez, ou algum parente da comitiva. Mas ele não se moveu de imediato. Continuou olhando para Rosalía com uma atenção nova, menos distante, menos automática. Como se tivesse enfim encontrado nela não apenas uma jovem da vila, mas uma resistência. Seria prudente recuar? Talvez. Mas havia momentos em que recuar cedo demais equivalia a aceitar um lugar que a alma recusava. Falam muito em Palermo? Ela perguntou. A pergunta pareceu pegá-lo desprevenido. Sobre o quê? Sobre nós. Sobre aqueles que mantêm as terras de pé enquanto os donos aprendem a julgá-las de longe. Agora sim houve algo mais visível no rosto dele. Não raiva. No exatamente incômodo. Talvez porque Rosalía tivesse dito em voz baixa o que muitos pensavam em silêncio. Há julgamentos injustos em toda parte, respondeu ele. E há distâncias convenientes também. A resposta dela saiu antes que a prudência a segurasse. E por um instante, Rosalía sentiu o próprio coração bater mais forte, não por medo do homem diante dela, mas pela estranha lucidez que às vezes toma conta de quem já suportou demais. Dom Alessandro respirou fundo. Seu rosto permaneceu controlado, mas havia tensão em torno da boca. Não a tensão de um homem ofendido por capricho, a de alguém pouco acostumado a encontrar resistência sem histeria, sem bajulação e sem medo. Talvez a senhorita Messina me julgue antes de me conhecer. Rosalía não recuou. Talvez vossa senhoria tenha feito o mesmo. Dessa vez, a resposta ficou entre eles como uma lâmina exposta ao sol. E por um momento surpreendente, quase imperceptível, algo parecido com respeito, atravessou o olhar dele. Foi rápido, mas real. Antes que qualquer outro som se impusesse, surgiu ao lado deles a figura incômoda e solene de Padre Vincenzo Russo, com seu sorriso estreito e seus modos de homem, que sempre chega cedo demais onde não foi chamado. Cumprimentou Dom Alessandro com deferência imediata, depois voltou-se para Rosalía com aquele ar pastoral que mal escondia o prazer de fiscalizar destinos. Senhorina Messina, disse ele, sua família é sempre uma bênção para esta comunidade. Rosalía conhecia aquele tom. Sempre que o padre elogiava demais, vinha a exigência depois. Dom Alessandro afastou-se um passo, mas não sem antes lançar a Rosalía um último olhar, agora mais atento do que frio. Ela o acompanhou com os olhos, enquanto ele voltava à comitiva de Dona Beatrice. No meio da praça, cercado de prestígio, criados e expectativas, ele parecia pertencer exatamente ao mundo que ela mais desconfiava. E ainda assim alguma coisa havia se deslocado naquele breve encontro. Uma fissura, pequena mas nítida, como a primeira rachadura num muro antigo que,
por fora ainda parece inteiro. Padre Vincenzo começou a falar, mas Rosalia mal o escutava, porque naquele momento sua intuição já lhe dizia o que a razão ainda não queria aceitar. O verdadeiro perigo talvez não estivesse apenas escondido na maceria. Talvez estivesse também no modo como aquele homem a fizera sentir-se vista e desafiada ao mesmo tempo. E certas presenças, quando entram em nossa história, não chegam como consolo, chegam como prova. O sol já descia mais pesado sobre a Sicília quando Rosalia voltou da festa, mas o calor dentro da maceria pareceu vir de outro lugar. Não era apenas o verão, era a tensão. As paredes grossas que em outros dias protegiam, agora pareciam guardar segredos demais. O cheiro de limão vindo do pátio misturava-se ao de vinho, tecido antigo, ervas secas e sangue mal lavado. Tudo naquela casa respirava cautela. Até os passos dos criados soavam mais curtos, como se o chão pudesse delatar o que os lábios tentavam esconder. Vittorio Franchetti ainda estava ali, escondido num aposento lateral, longe das janelas, deitado sobre lençóis que já não tinham a cor original. A febre subia e descia como uma maré traiçoeira. Às vezes ele permanecia imóvel por longos minutos, como se escutasse algo que mais ninguém podia ouvir. Em outros momentos, murmurava nomes, ordens truncadas, cidades do continente e palavras soltas sobre lealdade, traição e rota. Rosalia o observava sem se deixar comover por completo. Quem era de fato aquele homem? Um perseguido injustiçado? Um soldado oportunista? Ou um mensageiro de desgraças maiores do que a própria família Messina poderia suportar? Seu pai não confiava nele. Na verdade, já nem fingia confiar. Giuseppe andava pela propriedade como um homem que mede a distância entre a casa e a ruína. Falava pouco, comia menos ainda. 2 vezes ao dia conferia as trancas do portão principal, os cavalos, os guardas, os arredores dos celeiros. E toda vez que Rosalia se aproximava do quarto onde Vittorio estava escondido, ele a seguia com os olhos de quem teme não só o perigo de fora, mas também as escolhas feitas dentro de casa. Naquela tarde, enquanto o céu começava a ganhar tons mais dourados sobre os campos de trigo, Padre Vincenzo Russo chegou. Ninguém anunciava a presença daquele homem como se anuncia a de uma visita. Ele simplesmente aparecia, com a batina escura, o sorriso estreito e aquela falsa doçura que nunca descansava. Trazia nas mãos um pequeno livro de orações, mas os olhos procuravam outras coisas. Sempre procuravam. O padre tinha o hábito de entrar nas casas como quem oferece conforto, quando na verdade vinha recolher fraquezas. E quantas tragédias começam com alguém que sabe ouvir mais do que devia. Giuseppe o recebeu na sala menor, onde a luz atravessava a janela estreita e desenhava barras claras no chão de pedra. Rosalia do corredor ouviu quase tudo. Os tempos estão ficando perigosos, disse Padre Vincenzo com voz mansa. Há rumores demais circulando pela vila. Giuseppe não respondeu de imediato. Rumores sempre existem. Sim, murmurou o padre, mas alguns são mais caros do que outros. Rosalia sentiu um arrepio breve. Não era uma frase solta, era uma sonda. Padre Vincenzo sabia de alguma coisa, ou desconfiava. E homens como ele nunca jogavam palavras no ar sem antes calcular onde elas cairiam. Ouvi dizer, continuou o padre, que há soldados e forasteiros atravessando propriedades privadas à noite. Tempos de unificação, de insurreição, de mudança, tudo isso embaralha as fronteiras entre hóspede, fugitivo e inimigo. Giuseppe endureceu. Na minha propriedade, padre, eu sei distinguir uma coisa da outra. Espero que sim. Silêncio, pesado, deliberado. Rosalia não entrou. Permaneceu imóvel, oculta pelo vão do corredor, enquanto o coração marcava o compasso da conversa. O cheiro de cera velha e manjericão seco vinha da cozinha. Ao fundo, uma panela batia. Um cavalo relinchou. A vida continuava em seus pequenos ruídos, mas ali, naquela sala, tudo pareceu prestes a se decidir sem que ninguém erguesse a voz. Padre Vincenzo então mudou de assunto. Ou fingiu mudar. Falou da festa, da presença de Dona Beatrice,
do retorno frequente de Dom Alessandro à província, das preocupações da aristocracia com os boatos vindos do norte. Depois comentou com falsa leveza que certos arranjos sociais precisavam ser preservados para evitar o caos. Há famílias, disse ele, que prosperam quando sabem qual é o seu lugar. Rosalia cerrou os dedos. Seu pai respondeu num tom baixo. E há outras que apenas sobrevivem porque homens poderosos gostam que elas permaneçam de joelhos. O padre sorriu. Não com os lábios, com os olhos. Ali estava o verdadeiro jogo. Não se tratava apenas de moral. Tratava-se de controle. Padre Vincenzo não queria salvar almas. Queria manter a ordem exata em que cada nome, cada herança, cada obediência continuasse no lugar que mais beneficiava os de cima. E quem poderia desafiá-lo sem pagar caro por isso? Quando ele se foi, deixou a casa mais silenciosa do que antes. Giuseppe permaneceu parado por alguns instantes, olhando para a porta fechada, como se ainda visse ali a sombra da ameaça. Depois, passou a mão no rosto cansado e chamou Rosalia. Ela entrou. O pai estava mais velho do que pela manhã. Não em anos, em peso. Você ouviu-os, ele disse. Rosalia assentiu. Ele desconfia. Ele fareja, corrigiu Giuseppe. E quando esse homem começa a farejar, alguém acaba tendo de sangrar. A frase caiu seca entre os dois. Rosalia olhou para a janela. Lá fora, os limoeiros brilhavam sob o sol tardio, tão bonitos que quase parecia possível esquecer a angústia da casa. Mas beleza nenhuma protege uma família quando o mundo decide apertar o cerco. Não podemos mantê-lo aqui para sempre, ela disse. Giuseppe soltou uma respiração lenta. Nem podemos jogá-lo na estrada. Era esse o nó. Cada saída continha um desastre. Foi nessa mesma noite que chegou o convite. Não um convite simples desses que aproximam. Veio da casa grande dos Villa Fiorita, levado por um criado impecável com luvas claras e uma rigidez treinada. A mensagem era curta. Dona Beatrice Lanza de Trábia receberia algumas famílias da região no palazzo, numa reunião restrita, após as vésperas do domingo seguinte. A presença dos Messina era esperada, não pedida. Rosalia leu o bilhete uma vez, depois outra. O papel tinha perfume discreto. O selo de cera vermelha trazia o brasão da família. Tudo nele falava de hierarquia, de distância, de ordem imposta com elegância. Mas por que agora? Por que depois da festa? Por que depois da visita do padre? E desde quando mulheres como Dona Beatrice se interessavam pela presença de famílias como a sua, sem que houvesse algum cálculo por trás? A mãe de Rosalia ficou nervosa. Disse que era honra rara, que talvez fosse sinal de aproximação com os Villa Fiorita, que talvez as coisas estivessem mudando. Rosalia não acreditou em nenhuma dessas hipóteses, porque as coisas mudavam na Sicília, sim, mas quase nunca a favor dos que mais precisavam. No domingo, o palácio ergueu-se diante deles como uma promessa bela demais para ser inocente. A fachada barroca, amarelada pelo tempo e pelo sal do ar Mediterrâneo, ainda conservava uma imponência quase teatral. Escadarias largas, varandas de ferro trabalhado. Janelas altas como se o céu ali servisse apenas para emoldurar a linhagem de quem vivia dentro. No pátio interno, vasos de terracota guardavam laranjeiras podadas com perfeição. O ar cheirava a pedra aquecida, água parada em fontes antigas e perfume caro demais para aquela ilha castigada por trabalho e revolta. Rosalia entrou com o corpo firme, mas os sentidos em alerta. Cada olhar recebido parecia medir mais do que seu vestido. Media origem, utilidade, ambição, limite. Dona Beatrice os recebeu num salão onde os tetos pintados narravam glórias passadas de gente morta há séculos. Ela permanecia sentada, como se até se levantar exigisse um esforço pequeno demais para ser concedido a qualquer um. Ao lado dela, damas e parentes giravam em torno de sua presença com a disciplina de satélites obedientes. Dom Alessandro estava ali, mais sóbrio do que na festa, mais distante também. Mas quando Rosalia entrou, ele a viu de imediato. Não houve sorriso, não houve gesto, só aquela atenção breve e densa que já não parecia simples indiferença. Dona Beatrice cumprimentou a família Messina com uma elegância tão exata que se tornava quase ofensiva.
Falou da importância da estabilidade, da necessidade de manter a ilha protegida dos excessos do continente, da virtude das famílias que sabiam servir com discrição e lealdade. Depois, como quem muda de assunto apenas para aprofundá-lo, mencionou que certas alianças podiam fortalecer a região num período tão delicado. Padre Vincenzo também estava lá, e isso explicava muita coisa. Rosalia percebeu então o desenho inteiro. O padre, Dona Beatrice e aquele encontro não eram peças soltas, eram uma rede, uma forma de vigiar, conduzir e, se necessário, apertar. Em dado momento, o padre aproximou-se de Rosalia com um sorriso estudado. Senhorina Messina, sua presença ilumina este salão. Ela sustentou o olhar. Então o salão precisa de pouca luz, padre. Ele sorriu mais uma vez, mas seus olhos escureceram um pouco. A inteligência, quando não vem acompanhada de prudência, costuma atrair infortúnios. Rosalia quase respondeu. Quase. Mas percebeu que Dom Alessandro observava a cena à distância. Não com curiosidade superficial, com atenção real. Como se tentasse entender qual força sustentava nela aquela altivez que nenhuma riqueza lhe dera. Mais tarde, já perto do fim da visita, Rosalia encontrou-se por acaso, ou não, sozinha por alguns instantes diante de uma galeria lateral que dava vista para os jardins baixos do palácio. O crepúsculo começava a dissolver os contornos do campo ao longe. Os ciprestes pareciam sentinelas negras. A água da fonte refletia o céu em pedaços trêmulos. Foi ali que Dom Alessandro surgiu outra vez, sem anúncio, sem pressa. Padre Vincenzo fala demais, ele disse. Rosalia voltou-se para ele. Os que vivem de influência sempre falam. E os que vivem de desafio? Ela respirou fundo. Herdam as consequências. Por um instante, houve entre os dois não paz, mas entendimento. Algo raro, precário, perigoso. Dom Alessandro apoiou a mão no mármore frio da balaustrada e olhou para os jardins. Minha tia não costuma reunir pessoas por gentileza. Eu não esperava gentileza. Então o que esperava? Rosalia pensou em responder com dureza, mas a exaustão daquelas últimas horas lhe roubava um pouco da armadura. Eu esperava clareza, mas nesta casa me parece que tudo chega envolto em seda. Ele soltou uma respiração breve, quase um riso sem alegria. Na Sicília, senhorina, até as ameaças preferem boa aparência. Rosalia o encarou. Agora havia menos distância nele. Não menos orgulho, mas menos neblina. E o senhor, ela perguntou, prefere a ameaça ou a aparência? Dom Alessandro demorou a responder. O vento trouxe o perfume das laranjeiras e o eco distante de vozes no salão. Em algum lugar da casa, uma porta fechou. Um pássaro riscou o céu já escurecendo. Tudo parecia suspenso na espera daquela resposta. Prefiro reconhecer quando ambas caminham juntas, disse ele. Aquilo não era confissão, mas também não era fuga. Rosalia sentiu com incômodo crescente que havia muito mais sob a superfície daquele homem do que a arrogância do primeiro olhar. E isso era pior, muito pior, porque é mais fácil resistir ao desprezo do que à complexidade, mais fácil odiar um inimigo claro do que um homem que parece dividido entre o que representa e o que talvez pudesse ser. Antes que ela dissesse qualquer coisa, um criado apareceu à porta da galeria para chamar Dom Alessandro. Dona Beatrice o queria de volta no salão. Ele fez um leve gesto de despedida, mas antes de sair, deteve-se por um segundo. Tenha cuidado com o que sua casa escolhe esconder, disse em voz baixa. Rosalia gelou, não porque soubesse o quanto ele sabia, mas porque não sabia. Quando ele se afastou, o céu já estava quase escuro, e naquela penumbra perfumada de jardim e pedra antiga, Rosalia compreendeu que os fios ao redor de sua família estavam se apertando. Padre Vincenzo pressionava por dentro. Dona Beatrice media distâncias e utilidades por cima. Dom Alessandro via mais do que demonstrava. E Vitório, febril e escondido na maceria, continuava sendo a centelha capaz de incendiar tudo. Mas o pior ainda não havia acontecido, porque às vezes o verdadeiro perigo não está no segredo que guardamos. Está na pessoa inesperada que começa a se aproximar demais da sua verdade. A notícia chegou antes do amanhecer,
como chegam as desgraças que não pedem licença. Não veio em carta, não veio em voz alta. Veio no galope apressado de um cavalo cansado no bater desesperado contra o portão da maceria, no rosto lívido de um rapaz da vila que mal conseguia respirar direito entre uma palavra e outra. A madrugada ainda estava úmida e o céu, pálido, mal começava a se abrir sobre os campos quando Giuseppe Messina desceu ao pátio com a espingarda numa mão e a fúria mal contida na outra. Rosalia já estava de pé quando ouviu a confusão. Naquela casa, ninguém mais dormia profundamente. Não depois de Vitório, no depois de Dona Beatrice, no depois do aviso sombrio de Dom Alessandro. O medo passara a viver entre eles como um parente silencioso, desses que não se pode expulsar sem antes destruir a própria casa. Ela desceu depressa. O ar da manhã tinha cheiro de pedra fria, cinza de fogão reacendido e folhas úmidas de limoeiro. Os criados se aglomeravam perto do portão com os olhos arregalados. A mãe de Rosalia segurava um chale sobre os ombros como se o tecido pudesse protegê-la do que ainda nem tinha sido dito. E o rapaz da vila, suado, trêmulo, repetia a notícia entre soluços curtos. Angélica havia fugido. Fugido. A palavra não caiu como som. Caiu como lâmina. Por um segundo, ninguém se moveu. Era como se a casa inteira tivesse deixado de respirar. Depois veio o impacto verdadeiro. Não da mente, do corpo. A mãe de Rosalia levou a mão ao peito. Um dos criados fez o sinal da cruz. Giuseppe empalideceu de um modo estranho, como se o sangue tivesse recuado apenas para abrir espaço à cólera. E Rosalia, imóvel, sentiu o estômago se fechar com uma violência muda. Com quem? Ela sabia antes mesmo de ouvir. Vitório Franchetti. Quem mais poderia ser? Quem mais entrara naquela casa como ferida e perigo ao mesmo tempo? Quem mais trouxera consigo aquele rastro de urgência, segredo e ameaça? E como Angélica, tão jovem, tão vaidosa, tão vulnerável ao brilho fácil das promessas, resistiria ao fascínio de um homem que parecia sempre vir de um mundo maior, mais livre e mais perigoso do que o dela? Mas saber não aliviava, só aprofundava. O rapaz contou o resto aos pedaços. Tinham sido vistos na estrada do sul ainda de madrugada. Havia quem jurasse que seguiam para o porto. Havia quem dissesse que Vitório falara em embarcar. Outros juravam que procuravam abrigo nas colinas, onde homens armados e desertores ainda circulavam como feras à espreita. Ninguém sabia ao certo. Todos sabiam o bastante. Na Sicília, uma moça solteira que foge com um homem não leva apenas o próprio nome consigo. Leva o de toda a família. Leva a honra do pai, o futuro das irmãs, a paz dos irmãos, a medida exata pela qual a vila decide, com crueldade tranquila, quem ainda pode ser recebido e quem deve ser evitado para sempre. E em terras como aquelas, onde honra e sangue andavam juntos havia séculos, o escândalo não terminava na vergonha. Às vezes começava nela. Giuseppe não gritou, e isso foi pior, porque certos homens, quando calam diante do abismo, já estão escolhendo onde vão derramar sua violência. Ele se virou devagar. O rosto estava duro como as pedras da propriedade. Os olhos, vazios de ternura. Tragam meu cavalo. A mãe de Rosalia começou a chorar. Giuseppe. Mas ele nem a olhou. Tragam meu cavalo. Os criados hesitaram. Não por desobediência, por medo do que obedecer significava. Rosalia sentiu a pulsação acelerar até doer nas têmporas. Havia na postura do pai uma decisão tão antiga quanto a própria ilha. Se a honra fora manchada, alguém pagaria por isso. Vitório, sem dúvida. Talvez Angélica com a própria vida social. Talvez mais do que isso. Talvez todos. E o que fazer quando a justiça dos homens se parece tanto com vingança? Rosalia avançou um passo. Pai. Não. A palavra veio seca, sem espaço para apelo. Você não vai atrás deles assim, ela disse, tentando manter a voz firme. Não sem saber onde estão, não sem pensar. Ele voltou os olhos para ela, e por um instante, ela viu não apenas o pai, mas o homem esmagado pela humilhação pública antes mesmo que a vila inteira terminasse de comentá-la.
O homem que trabalhara a vida inteira para manter a família de pé entre aristocratas arrogantes, padres calculistas e dívidas nunca totalmente encerradas. O homem que agora via tudo isso ameaçado pela fuga de uma filha e pela presença maldita de um forasteiro que Rosalia ajudara a acolher. Pensar, ele repetiu num tom baixo e terrível. É isso que você me pede enquanto minha filha corre pelas estradas com um homem sem nome, sem honra e sem Deus. Rosalia quase respondeu que nome ele tinha. Honra talvez não, e Deus ninguém ali podia reivindicar com tanta certeza. Mas se conteve. A dor dele tornava o ar inflamável. Angélica ainda pode ser trazida de volta, ela disse. E com que rosto ela pisaria nesta casa outra vez? O silêncio se abriu, cruel, total. Ali estava a verdade que ninguém queria encarar, mesmo que Angélica voltasse, mesmo que viesse chorando, arrependida, ferida, doente. Nada seria simples, nada seria limpo. A vila não esqueceria. Os olhares não esqueceriam. Os pretendentes não esqueceriam. A própria família talvez não soubesse como acolhê-la sem lembrar, todos os dias, o tamanho do escândalo. Mas ainda havia algo pior do que o retorno da vergonha. Havia a morte. E Rosalia viu isso com nitidez quando Giuseppe pegou a espingarda das mãos do criado. Não como gesto de ameaça, como quem retoma um dever. A mãe se lançou ao braço dele soluçando. Ele a afastou com rudeza contida. Um dos trabalhadores tentou dizer que talvez fosse melhor chamar algum homem da confiança dos Villa Fiorita, ou procurar o padre, ou esperar por mais notícias. Giuseppe não quis ouvir, porque o homem ferido em sua honra raramente busca conselho, busca caminho. Rosalia sentiu um frio subir da nuca até as mãos, e então compreendeu o tamanho completo da tragédia. Vitório não era apenas o sedutor da irmã, era também o homem que ela escolhera salvar. Se a desgraça daquela família agora tinha rosto, em parte ela mesma ajudara a mantê-lo vivo. Como suportar esse peso? Como separar compaixão de culpa quando as consequências chegam cobrando sangue? Subiu correndo até o quarto onde Vitório estivera escondido. Vazio, o lençol revolvido, a bacia ainda manchada de água escurecida, um pedaço de faixa ensanguentada no chão. A janela entreaberta. Ele saíra antes do amanhecer, ou com Angélica, ou por ela, ou levando-a, ou sendo seguido por ela. A dúvida só piorava. Sobre a pequena mesa, porém, havia algo deixado às pressas. Um lenço. Não de Vitório, de Angélica. Rosalia o segurou com dedos tensos. O tecido ainda guardava um perfume leve, jovem, tolo, quase infantil. E foi nesse instante que a dor a atingiu não como irmã ofendida, mas como mulher, porque Angélica talvez nem compreendesse o que fizera. Talvez acreditasse estar correndo em direção ao amor, quando na verdade fugia para dentro do abismo. Quantas meninas confundem promessa com destino justamente quando estão prestes a perder tudo? Quando Rosalia voltou ao pátio, Giuseppe já montava. O cavalo batia as patas com impaciência. 2 homens da propriedade se preparavam para ir com ele. O sol começava a nascer por trás das colinas e coloria tudo com uma beleza quase ofensiva. Os campos, os muros, os limoeiros, o ferro do portão. Como podia o mundo amanhecer tão belo no dia em que uma família começava a ruir? Pai, espere. Ele segurou as rédeas sem virar o rosto. Ela levou este lenço. Rosalia ergueu o tecido. Se o deixou foi porque saiu às pressas. Talvez não tenha partido por decisão firme. Talvez ainda possamos encontrá-la antes de... Antes de quê? Agora ele a encarou. Antes que eu precise fazer o que um homem faz quando sua casa é arrastada pela lama? A pergunta queimou. Rosalia deu um passo mais perto do cavalo. Antes que seja tarde. Giuseppe fechou os olhos por um instante curto demais para ser cansaço. Quando tornou a abri-los, a voz saiu mais baixa. Já é tarde. E então ele partiu. O trote primeiro, depois o galope. Os cascos levantaram terra seca diante do portão, e Rosalia os viu desaparecer pela estrada com os 2 homens atrás. A mãe caiu de joelhos. Um criado correu para ampará-la. Outro se benzeu. O céu subia azul e cruel sobre todos. Rosalia permaneceu parada, sem chorar.
ainda não. Havia um tipo de dor que vinha antes das lágrimas. A dor do pensamento acelerado, da imaginação em guerra, do futuro se abrindo em possibilidades horríveis demais para serem nomeadas. Se Giuseppe encontrasse Vittorio primeiro, haveria tiro. Se encontrasse Angélica nos braços dele, haveria escândalo, talvez violência maior. Se a notícia chegasse antes à vila, os Messina já estariam condenados aos cochichos, aos olhares laterais, às portas que se fecham com educação. E onde estava Dom Alessandro em tudo isso? A pergunta surgiu contra a vontade dela, como se, mesmo na ruína, uma parte de sua mente buscasse a única figura capaz de atravessar aquela crise com autoridade suficiente para impedir o pior. Mas poderia? Queria? Ou era apenas outra ilusão, outra fraqueza perigosa? Imaginar que um homem como ele arriscaria o nome pelos desastres de uma família que mal podia tocar sem manchar o próprio brasão? As horas avançaram pesadas. Nenhuma notícia. O calor do meio-dia caiu sobre a propriedade como um castigo. As cigarras cantavam alto entre os olivais. A cozinha preparou comida que ninguém quis. A mãe de Rosalia rezava em sussurros quebrados. As irmãs menores andavam em silêncio, assustadas demais para perguntar. Cada som de cavalo ao longe fazia o coração da casa parar por um instante. No fim da tarde, chegou apenas um bilhete, trazido por um mensageiro dos Villa Fiorita, bocelado, breve. Rosalia o abriu com as mãos trêmulas. Era de Dom Alessandro. Não havia fórmulas longas nem consolo. Apenas isto. Não permita que sua mãe perca a esperança. Estou cuidando do que ainda pode ser salvo. Só isso. Nenhuma explicação. Nenhum detalhe. Nenhuma garantia. Mas a frase continha algo mais forte do que consolo. Ação. Rosalia releu as palavras uma vez, depois outra. Estou cuidando do que ainda pode ser salvo. Seu peito apertou, porque agora o medo mudava de forma. Se Dom Alessandro estava envolvido, era porque a situação ultrapassara a esfera doméstica, tornara-se social, política, grave o bastante para exigir discrição de aristocrata e urgência de homem. E por que ele agiria? Por dever? Por orgulho? Por cálculo? Ou por algo que ela ainda não ousava nomear? A noite caiu sem Giuseppe voltar, sem Angélica, sem Vittorio, sem resposta. E naquela escuridão espessa de vento quente e estrelas indiferentes, Rosalia compreendeu que a história de sua família já não estava mais apenas em suas próprias mãos. Alguém se movia nas sombras para evitar a ruína, mas o preço disso ainda permanecia oculto. E às vezes o que mais nos salva é justamente o que depois nos obriga a encarar verdades das quais não poderemos fugir. A madrugada da revelação não chegou com trombetas, nem com passos triunfais, nem com o alívio limpo que tantos sonham quando imaginam o fim de uma tormenta. Chegou em silêncio. Um silêncio espesso, quase solene, pousado sobre a maceria como um véu depois de uma longa noite de febre. O céu ainda guardava o azul escuro das últimas horas sem sol, e uma brisa leve deslizava pelos limoeiros, trazendo o perfume úmido das folhas e da terra que enfim começava a respirar outra vez. Dentro da casa ninguém havia dormido de verdade. Havia apenas corpos cansados, preces interrompidas, olhos ardendo de vigília, e a sensação de que o destino, em algum lugar além dos muros, ainda decidia quanto daquela família seria poupado. Rosalia estava sentada perto da janela quando ouviu os cavalos. Não o galope desordenado do desespero, mas um trote firme, controlado, como o de homens que já não vinham perseguir, vinham concluir. Ela se levantou de imediato. O coração bateu tão forte que por um instante pareceu roubar o ar do quarto. Sua mãe também ouviu. As irmãs surgiram do corredor. Um criado correu até o pátio. E por alguns segundos, ninguém ousou dizer em voz alta o que todos temiam e desejavam ao mesmo tempo. Quem voltava? E em que estado? Quando Rosalia chegou ao pátio, o portão já estava sendo aberto. A primeira figura a entrar foi Giuseppe Messina, vivo. Só isso já teria bastado para desmontar parte do peso que esmagava a casa. Mas o rosto dele impedia qualquer alívio completo. Não era o rosto de um homem vitorioso, nem de um homem destruído.
Era o rosto de alguém que tinha olhado dentro de si e visto coisas para as quais não encontraria palavras durante muito tempo. Atrás dele vinham 2 homens da propriedade, e entre eles, Angélica. Ela desceu do cavalo com as pernas trêmulas, o vestido amarrotado, os cabelos soltos e o rosto esvaziado daquela vaidade luminosa que antes a fazia parecer sempre à espera de um espelho ou de um elogio. Havia pó na barra da roupa, um arranhão fino no queixo e uma expressão tão desorientada que Rosalia sentiu o peito apertar de uma forma nova. Não era mais a raiva o que vinha primeiro. Era a piedade. Uma piedade grave, amarga, quase materna. Angélica não parecia uma jovem apaixonada que regressava de uma aventura mal-sucedida. Parecia alguém que atravessara em poucas horas a distância brutal entre fantasia e verdade. A mãe correu até ela chorando, abraçou-a com a força desesperada das mulheres que preferem o peso do escândalo ao vazio de um túmulo. Angélica não resistiu. Desabou naquele abraço como se só então compreendesse que ainda estava viva, que ainda havia uma casa, que ainda havia braços dispostos a ampará-la, apesar de tudo. Rosalia continuou imóvel por um instante. Seus olhos, porém, já procuravam outra ausência. Vitório não estava ali, nem Dom Alessandro. Um frio breve percorreu sua nuca. Giuseppe percebeu. Desceu do cavalo com movimentos pesados e entregou as rédeas sem olhar para ninguém. Só depois fitou Rosalia, e naquele olhar havia vergonha, cansaço, derrota, mas também outra coisa. Uma espécie de recuo diante de uma verdade que lhe custara mais do que o orgulho. Onde está ele? Rosalia perguntou. Seu pai entendeu de quem ela falava. Demorou um pouco antes de responder. Cumprindo o que eu jamais poderia cumprir, sem condenar esta casa para sempre. A frase ficou suspensa no ar. Rosalia sentiu o coração apertar. Giuseppe passou a mão pelo rosto, como se tentasse afastar a areia invisível de uma estrada longa demais. Encontrei Angélica antes do porto, não sozinha, mas também não como imaginávamos. A mãe ergueu os olhos assustada. Angélica, ainda agarrada a ela, começou a chorar de novo. Rosalia esperou. Cada segundo parecia puxado por dentro. Vitório não pretendia levá-la como esposa, disse Giuseppe, enfim. Pretendia usá-la. O pátio inteiro pareceu escurecer. Rosalia fechou os dedos com força contra a própria saia. Então era isso. No fundo, talvez sempre tivesse sido. O brilho de Vitório não era o de um homem apaixonado, mas o de alguém acostumado a seduzir para abrir portas, comprar lealdades, improvisar saídas. Angélica não passara de passagem. Instrumento, troféu fácil, isca para a fuga. Quantas ruínas começam disfarçadas de encanto apenas porque a juventude ainda não aprendeu a distinguir desejo de armadilha. Ele queria dinheiro, proteção e rota, continuou Giuseppe, a voz áspera. Sabia que uma filha nossa valeria pressa, desordem, barganha. Sabia o que fazia. A mãe levou a mão à boca. Angélica começou a balbuciar palavras desconexas entre o choro. Promessas, juras, medo, mentira, arrependimento. Rosalia não conseguiu ouvir tudo. Só compreendeu o essencial. A irmã partira iludida e despertara aterrorizada. O amor que julgara seguir desfez-se cedo, na primeira face bruta da realidade. Mas ainda havia a outra pergunta, a mais funda. E Dom Alessandro? Giuseppe sustentou o olhar dela por um momento longo demais. Foi ele quem chegou antes. Rosalia mal respirou. O pai prosseguiu. Chegou ao alojamento onde Vitório pretendia se esconder até conseguir passagem. Não levou escândalo, não levou testemunhas inúteis. Levou homens discretos e levou dinheiro. Dinheiro. A palavra soou estranha naquele contexto, quase vulgar. Mas justamente por isso tinha força. Porque às vezes o que salva uma família não é um duelo limpo, nem uma vingança exemplar. É a escolha amarga de comprar silêncio, onde a honra sozinha só produziria cadáveres. Pagou as dívidas imediatas do homem, disse Giuseppe. Comprou a saída dele. Comprou a assinatura necessária. Comprou o casamento civil antes que a notícia corresse solta. Rosalia franziu a testa. Casamento? Por um segundo, a esperança e o horror se confundiram. Giuseppe percebeu a reação.
Não com Angélica. Agora foi a vez de o silêncio mudar de forma, mais denso, mais grave. Dom Alessandro encontrou uma viúva empobrecida no porto, uma mulher do continente, já comprometida com Vitório em outros tempos, e que aceitou o acordo. O casamento foi firmado rapidamente, longe dos olhos da vila, com o bastante para parecer legítimo e definitivo. Vitório partiu com ela antes do amanhecer, para o norte, e com a advertência de que, se voltasse a pôr os pés nesta região, encontraria consequências que dinheiro nenhum compraria 2 vezes. Rosalía sentiu as pernas enfraquecerem. Então fora isso. Não um gesto impulsivo, não um resgate teatral. Uma operação silenciosa, precisa, humilhante talvez, para o próprio homem que a executou. Um ato de inteligência e sacrifício. Dom Alessandro não salvara apenas Angélica de um escândalo maior, salvara Giuseppe de matar, salvara a família de uma vendetta, salvara o nome dos Messina de uma queda da qual talvez jamais se reerguessem, e fizera tudo isso sem se exibir, sem se justificar, sem sequer aparecer. Quem age assim por puro cálculo? Talvez alguém muito frio, ou alguém muito comprometido. Rosalía baixou os olhos. Sentiu a força daquela verdade entrar devagar, dolorosamente, como uma luz que ilumina não só o que consola, mas também o que acusa. Porque durante tanto tempo ela o julgara apenas pelo orgulho, pela distância, pela rigidez. E agora era obrigada a encarar a possibilidade de que por trás de tudo isso houvesse um homem capaz de se sujar nas sombras para proteger justamente aqueles que seu mundo ensinara a manter à margem. Mas o preço? Qual fora o preço para ele? Giuseppe respondeu como se escutasse a pergunta que ela não fizera. Dona Beatrice soube de tudo, ou do bastante. Rosalía ergueu de novo o rosto. O pai assentiu com amargura. E agora a cobra. Era inevitável. Nada daquela grandeza aristocrática vinha sem conta. Dom Alessandro usara nome, influência, recursos e silêncio para encobrir uma crise que poderia manchar não apenas os Messina, mas também os Villa Fiorita por associação. Dona Beatrice não deixaria isso passar como gesto nobre de um sobrinho sensível demais. Haveria exigência, pressão, reprovação. Talvez um casamento imposto. Talvez um afastamento. Talvez a cobrança fria que as famílias poderosas sabem fazer quando alguém põe humanidade acima de estratégia. Angélica foi levada para dentro. A mãe seguiu com ela. As irmãs sumiram pelo corredor. Aos poucos, o pátio foi ficando apenas com Rosalía e Giuseppe, sob a luz clara de uma manhã que agora parecia excessivamente serena para conter tudo o que havia mudado. Seu pai se aproximou, mais devagar do que costumava, mais velho do que dias atrás. Eu estava pronto para matar, disse ele sem rodeios. E se aquele homem não tivesse chegado antes de mim, talvez eu tivesse destruído sua irmã, a mim mesmo e todos nós. Rosalía ouviu em silêncio. Passei a vida acreditando que honra era nunca recuar, continuou Giuseppe. Mas às vezes recuar do sangue é a única forma de não perder de vez a alma. Aquilo vindo dele valia mais que muitas absolvições. Rosalía sentiu os olhos arderem, não apenas por Angélica, nem apenas por Dom Alessandro, mas pela casa inteira, pelo modo como todos, em poucas horas, haviam sido obrigados a abandonar uma versão simples de si mesmos. O pai severo, descobrindo o limite da própria fúria, a irmã vaidosa despertando da ilusão, a mãe aprendendo que amor também acolhe o que envergonha. E ela própria, Rosalía, confrontada com a verdade mais incômoda de todas, havia julgado com firmeza um homem que, em silêncio, fizera mais por sua família do que muitos dos seus. 2 dias depois, chegou o chamado. Não de Dona Beatrice, de Dom Alessandro. Curto, reservado, sem adornos. Rosalía deveria encontrá-lo nos jardins baixos do Palazzo Villa Fiorita ao entardecer. Ela foi. O caminho até lá pareceu mais longo do que antes. O céu tinha aquela cor dourada e triste que só o fim da tarde mediterrânea sabe sustentar. As laranjeiras espalhavam perfume pelo ar aquecido. As cigarras cantavam alto entre os muros. E o palácio, visto de perto,
continuava imponente, mas agora Rosalia já não o enxergava apenas como símbolo de distância. Havia nele também o peso das escolhas escondidas, das renúncias que jamais seriam confessadas diante de todos. Dom Alessandro a esperava perto da balaustrada de pedra, com os jardins e os pomares descendo em camadas até a paisagem aberta da propriedade. Estava sozinho. Quando ela se aproximou, ele se voltou. Havia cansaço no rosto dele. Não um cansaço físico apenas, algo mais profundo, como se os últimos dias tivessem cobrado uma parte silenciosa de sua força. Rosalia parou a poucos passos. Por um momento nenhum dos dois falou, porque havia verdades que, uma vez reveladas, não cabiam logo de início em palavras simples. Foi ela quem rompeu o silêncio. Por que fez isso? Dom Alessandro sustentou o olhar dela. Porque era necessário. Isso não responde. Ele respirou fundo. O vento moveu levemente as folhas das laranjeiras. Ao longe, um sino tocou. A luz do entardecer dourava as bordas do mármore, as mangas escuras de seu paletó, o contorno do rosto de Rosalia. Seu pai teria encontrado o homem antes do amanhecer, disse ele, e teria feito o que julgava inevitável. Depois disso, nada poderia ser reparado, nem para sua irmã, nem para sua família. Rosalia apertou as mãos. E para o Senhor? A pergunta ficou entre os dois como a lâmina mais delicada. Dom Alessandro não desviou. Para mim também. Ali estava, não inteira, mas o bastante. Rosalia compreendeu então que ele não falava apenas de honra social ou de escândalo administrado. Havia algo pessoal já comprometido ali. Algo que ele talvez tivesse tentado negar por tempo demais. E como não ver agora? Que cada gesto dele nos últimos encontros carregava uma luta interna maior do que simples orgulho. Dona Beatriz está furiosa, ela disse. Ele quase sorriu, mas sem alegria. Dona Beatriz acredita que sentimentos são defeitos de estratégia. E o senhor? Dessa vez, o silêncio foi mais longo, mas não vazio. Pesado daquilo que já não podia voltar a ser ocultado. Eu acreditava que sabia exatamente onde terminavam meus deveres, disse ele por fim. Até conhecer alguém que me obrigou a perceber que certos deveres são apenas covardia vestida de tradição. Rosalia sentiu o coração bater mais forte. Não havia mais frieza nele, nem distância suficiente. Só verdade. Uma verdade cansada, contida, talvez tardia, mas inteira. Ela se aproximou um pouco mais. E eu acreditava, disse em voz baixa, que seu orgulho era apenas desprezo. Talvez tenha sido no começo. Então eu não estava errada. Não, mas estava incompleta. A sinceridade daquela resposta a desarmou mais do que qualquer declaração bonita poderia desarmá-la. Porque era humana, imperfeita. Viva! Rosalia baixou os olhos por um instante, sentindo o perfume de terra, fruta e pedra aquecida subir ao redor. Quando tornou a encará-lo, havia nela menos defesa. Angélica vai viver, disse. Mas não como antes. Ninguém nesta história viverá como antes. Era verdade. E talvez justamente por isso algo novo pudesse nascer, sem ilusão, sem fantasia, sem a inocência tola do primeiro encantamento, mas com a densidade de quem já viu o que o mundo custa e ainda assim escolhe não endurecer por completo. Dom Alessandro tirou do bolso uma pequena fita de tecido. O lenço de Angélica estava amarrado a ela, limpo agora, dobrado com cuidado. Ela deixou isso cair quando tentei convencê-la de que ainda podia voltar, disse. Achei que deveria retornar às mãos certas. Rosalia recebeu o tecido como quem recebe uma prova palpável de tudo o que quase foi perdido, e por pouco ainda foi salvo. Levantou então os olhos para ele, que naquela luz mansa de fim de tarde, compreendeu que o homem diante dela não havia sido resgatado pelo amor como em fábulas fáceis. Havia sido resgatado pela exigência moral que esse amor impôs, pela coragem de agir contra o próprio mundo, pela lealdade a algo mais alto do que o nome, o feudo e a vontade de agradar aos seus. Talvez fosse isso, afinal, o que havia de mais forte do que o tempo e mais doce do que qualquer promessa. Não o desejo, não o prestígio, mas a verdade provada em ato,
Rosalia não precisou dizer tudo, nem ele. Às vezes, o começo mais profundo não nasce de uma declaração arrebatada. Nasce de um reconhecimento. Dois seres finalmente vendo um ao outro sem máscara, sem orgulho inútil, sem a distância que antes os protegia de si mesmos. Mais tarde, quando o sol já caía sobre os campos de trigo e os pomares de cítricos, tingindo de ouro a terra e as paredes antigas do Palazzo Villa Fiorita, Rosalia permaneceu por um momento ao lado de Dom Alessandro, em silêncio, olhando a extensão da propriedade, como se contemplasse não a riqueza de um nome, mas a vastidão do caminho que ainda teria de ser percorrido. Não seria fácil. Dona Beatrice continuaria resistindo. A vila continuaria observando. Angélica precisaria reconstruir a própria dignidade dia após dia. Giuseppe aprenderia lentamente a conviver com a ferida, de saber que a salvação de sua honra viera de uma forma que seu orgulho jamais teria escolhido sozinho. Mas a casa permanecia em pé. A família, embora marcada, permanecia viva. E o amor, quando enfim surgia, não vinha como fuga da realidade. Vinha como força para atravessá-la. Sob o céu da Sicília, entre o perfume dos limoeiros e a memória da dor recente, Rosalia entendeu que algumas histórias não terminam quando a tempestade passa. Terminam quando, depois dela, ainda encontramos dentro de nós a coragem de escolher a justiça, a ternura e a verdade. E foi assim que, naquela terra de sangue, trigo e silêncio, duas almas orgulhosas aprenderam que a forma mais alta de nobreza não está no berço, está no que alguém é capaz de sacrificar para proteger o que ama. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like e inscreva-se no canal para juntos continuarmos compartilhando momentos de emoção. Cada inscrição nos ajuda a alcançar mais pessoas, levando histórias que transformam vidas. Contamos com você!